Olá, ouvinte, eu sou o Podão e eu tenho uma notícia incrível para você. Esse podcast está participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024 e você pode fazer a diferença. A votação já está aberta e é super fácil participar. Basta acessar o site prêmiompb.com.br, votar no seu podcast favorito, lembrando que você pode votar uma vez por dia. Contamos com o seu voto, hein? Obrigado pela atenção e agora pode voltar ao seu episódio. Um forte abraço e até mais! Olá, está começando mais um Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Este projeto tem o propósito de debater, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação para as drogas. Eu sou o Francisco Coelho, professor de Educação Básica e pesquisador em Educação para as Drogas no GPED-UERJ, e também na pós-graduação no Programa de Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Também faço parte do colegiado Abrande Educação. E eu sou Maria de Lourdes Silva, professora de História da Educação na Faculdade de Educação da UERJ, pesquisadora em Educação para as Drogas no GPED e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química na UFRJ. Junto com o professor Francisco, também faço parte da Abrande Educação. E neste projeto, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas que são voltadas para o universo do uso de substâncias e seus diferentes atravessamentos. Esse é o 10º episódio deste projeto e hoje nós temos a felicidade de receber para trocar com a gente Gilberta Axelrad, que é enfermeira de formação, com especialização em saúde pública e mestrado em educação e letras. A Gilberta possui também experiência nas áreas de drogas, educação para autonomia, direitos humanos e políticas públicas. Ela foi coordenadora do curso de extensão universitária Drogas e AIDS, Questões de Direitos Humanos, no programa Cidadania e Direitos Humanos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. No campo das drogas, ela é autora dos livros Quem tem medo de falar sobre drogas, saber mais para se proteger, Avessos do Prazer, entre outros. Olá, Gilberta. Seja muito bem-vinda ao Maconhômetro Educação. É muito legal te receber por aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. É muito bom a gente poder conversar e trocar ideias sobre um tema que é tão importante e tão difícil de ser trabalhado. Gilberta, para começar, você é enfermeira de formação e começou a trabalhar com educação sobre drogas numa época em que o assunto era pouco considerado, né, no próprio campo da saúde. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência, formação e como você chega, né, como que você toca a educação para as drogas? Eu trabalhava no Hospital Pedro Ernesto como coordenadora de treinamento na época, e 2 médicos da universidade, da Faculdade de Medicina, resolveram tomar a iniciativa de criar o NEPAD, que é o Núcleo de Estudos em Atenção ao Uso de Drogas. Organizaram um seminário e eu tinha lido alguns livros do Claude Lievenstein, que é um médico psiquiatra que criou um centro de atendimento e acolhimento para dependentes de droga em Paris, na França. E aí, durante essa palestra que eles organizaram no hospital, eu me dispus a localizar, né, entre os pacientes do hospital, que eu era também supervisora, então visitava as enfermarias, a localizar eventuais pacientes que tivessem problemas relacionados com as drogas. E quando eu fiz essa proposta, né, eu me dispus a ajudar no trabalho desse núcleo de estudos e pesquisa em atenção de droga. Os médicos me convidaram para participar do projeto. E eu comecei, então, a participar das reuniões preparatórias, que, na verdade, duraram um ano. Só no ano seguinte
em 86, que o NEPAD foi criado dentro de uma faculdade antiga de engenharia, na Rua Fonseca Teles. E lá eu me integrei ao departamento que na época se chamava Educação para a Saúde em Drogas. E eu me interessei porque eu tinha uma formação anterior em letras e tinha muito hábito de trabalhar com interpretação de texto. E a guerra às drogas, quer dizer, tratar esse assunto como se fosse uma guerra, é uma coisa que me incentivou muito a pensar como interpretar esse texto da guerra às drogas e como criar um novo texto, uma nova forma de se aproximar dessa questão. Foi mais ou menos por aí. Gilberta, você foi uma das primeiras estudiosas da área a problematizar o uso do conceito de prevenção na educação sobre drogas. Fala um pouco para a gente de como foi esse debate, como tem sido. Olha, primeiro eu trabalhei no NEPAD, no início, essa ideia de educação para a saúde, né? A gente negava um pouco esse princípio da prevenção, porque prevenção significa você evitar que alguma coisa aconteça. Então, você pode evitar a tuberculose com uma vacina, você pode prevenir, quer dizer, fazer alguma coisa antes que alguma doença infecto-contagiosa aconteça. E há uma noção muito antiga, até hoje muito presente, do uso de drogas como se fosse uma doença infecto-contagiosa. Aquela coisa das mães que falam, não ande com fulano, porque fulano fuma maconha, como se pegasse, né? Pegasse, entre aspas, né? Como se fosse uma doença, mesmo que você pegasse. E, na época, a gente começou a ver, não é bem prevenir, embora até hoje, recentemente, saiu na Folha de São Paulo um médico americano que está perdendo o tempo da vida dele para criar uma vacina contra a dependência de drogas. Uma vacina mesmo que está recebendo financiamento, enquanto as universidades no Brasil ficam lutando para ter um bom salário para os professores, e está difícil, esse médico lá tem toda a verba para criar uma vacina. Então, essa ideia de prevenção é antiga e ainda muito presente. E a gente começou a pensar como seria uma educação sobre drogas. E primeiro pensamos em uma educação para a saúde, naqueles velhos moldes de você vida saudável, né? Mas a gente percebeu rapidamente que não era muito bem por aí. Não era só uma educação para a saúde. Seria o quê? Seria uma educação pelos direitos humanos? Melhorava, mas ainda não era bem assim. Era bom educação para os direitos humanos relacionado com drogas, porque muita gente que usa drogas justamente vê os seus direitos atingidos, né? Como se fosse um criminoso. E aí, os defensores da educação para a saúde consideram que quem usa drogas é doente, né? Então precisa ser tratado. Então o campo da saúde abraça. Mas a gente pensava, mas não é bem só isso, né? Porque tem muita gente que usa drogas, mas não é doente. Usa, eventualmente, mas tem um trabalho, tem uma profissão, tem uma família, tem seus filhos, tem uma vida como qualquer cidadão. Então não é só direitos humanos, não é só saúde. E aí o último lugar onde eu trabalhei na UERJ foi o Laboratório de Políticas Públicas. E eu comecei a pensar, então, as drogas do ponto de vista das políticas públicas. Enquanto não houvesse uma política pública solidária, cidadã, voltada para essa questão, a gente ia continuar andando em círculos, na melhor das hipóteses, né? Então eu comecei a pensar a educação, o que seria essa educação para a saúde, essa educação sobre drogas, né? Não é uma coisa fácil, porque ela pressupõe, eu comecei a procurar autores que pudessem falar dessa educação, não especificamente sobre drogas, mas uma educação
que desse realmente condição ao sujeito de fazer aquilo que é bom para si mesmo e bom para sua família, bom para a sua comunidade. Então, eu encontrei apoio no Castorias, né, que é um autor que fala em educação para autonomia. O que é educação para autonomia? É você saber que você quer fazer uma coisa, mas muitas vezes essa coisa não é boa para você nem para o seu entorno, né? Então você tem que refletir antes de agir. Partindo do princípio que quem usa droga nunca, dificilmente, vai chamar seu pai, sua mãe, seu professor, né, uma pessoa que é superior para acompanhá-lo nessa experiência. Em geral, a pessoa vai procurar os seus pares. Se é jovem, vai procurar seus colegas de turma. Então, você tem que, essa educação para a autonomia aplicada às drogas significa justamente capacitar as pessoas para que elas saibam discernir aquilo que é bom para si, aquilo que não traz prejuízo para a sua vida, né? E também me amparei muito num conceito, numa reflexão do Claude Olivenstein, porque uma coisa é o uso, outra coisa é a dependência. No que toca à dependência, o Claude Olivenstein dizia, ele já é falecido, que a dependência é o resultado de um encontro entre um sujeito, uma substância e um momento sociocultural. Isso quer dizer que a mesma pessoa pode encontrar um produto, mas se ela vive um momento pessoal e cultural mais equilibrado, que lhe garanta esse uso com mais sabedoria, não vai acontecer dependência, né? Eu dizia muito para os meus alunos, se a gente botar uma quantidade de qualquer tipo de substância na frente aqui da turma, cada um vai reagir de uma determinada forma. O fato da substância estar ali presente não significa que o sujeito vai querer usá-lo. Ou mesmo que alguém queira usar, não vai significar obrigatoriamente dependência. Quer dizer, esse momento sociocultural tem que ser um momento de fragilidade pessoal e da sociedade para que ele, de repente, possa cair numa situação de dependência. Por exemplo, no momento que a gente vive de muita repressão ao uso de drogas, de guerra às drogas, essa dependência se torna fácil, porque esse momento sociocultural não fortalece o sujeito, né? Do ponto de vista da droga em si, como algumas drogas foram tornadas ilegais para o seu uso e para o seu comércio, isso também não facilita para o sujeito, porque ele pode estar consumindo uma substância que não tem um controle de qualidade, que não é, quer dizer, em países onde minimamente se legalizou o uso da cannabis, você tem a cannabis controlada pelo Estado, né? Nos Estados Unidos, os produtos relacionados com a cannabis são vendidos em farmácia, ou são vendidos por produtores independentes, porém, associados, legalizados pelo Estado. Então, isso favorece o sujeito para que ele não caia na dependência. Faltando qualquer um desses três itens, a dependência não acontece. Quer dizer, a droga não é alguma coisa como assim um bólido extraterrestre que vem e de repente entra na gente e pum, a gente virou dependente. Não é assim, quer dizer, esses três elementos têm que estar presentes. Um sujeito fragilizado, uma substância criminalizada ou não, uma substância pouco controlada e um momento sociocultural, né? Então, daí a importância da educação para a autonomia. Quer dizer, você tem que fortalecer. Ora, o que acontece? A educação para a autonomia ela não tem assim, uma divulgação muito grande e não tem uma aceitação muito grande para quem defende essa ideia do uso de drogas automaticamente ser uma dependência
e dessa dependência ser absolutamente terrível e fatal. Então, eles têm muito medo, né? Essas bancadas mais conservadoras no Congresso, eles têm muito medo dessa educação por autonomia, porque é reconhecer que o sujeito tem a possibilidade de decidir sobre a sua vida, né? E isso faz medo. Então, o conservadorismo prefere o rebanho, ele prefere as pessoas controladas, né? Para que isso nem venha a passar pela cabeça da pessoa como se isso fosse possível. Na verdade, nunca existiu um mundo sem drogas. Até o momento não tem nenhuma chance de existir. Então, a gente tem que atuar no sentido das pessoas terem capacidade de ver, de discernir o que é bom para si. Gilberta, você fala sobre as contribuições, né, da pedagogia da autonomia, e isso ajudou muito, inclusive, né, Lourdes e eu, no âmbito do grupo de pesquisa Educação e Drogas, a gente se apoia muito nesse conceito, sobretudo nessa ideia da convivência pacífica, né, com as drogas, porque não só a juventude, enfim, né, as pessoas como um todo estão imersas, né, no mundo com drogas, né, isso é quase que inevitável, pensar uma sociedade sem drogas, né. E aí a gente se apoia também, algo que você comentou, a gente tem usado muito o termo educação para as drogas. E eu acho que a sua fala aí, né, já justifica o porquê que a gente tem essa intenção, né, de pensar uma educação para as drogas, assumindo exatamente esse caminho, né, de uma convivência pacífica. As drogas existem, né, isso é uma questão que está vinculada também a todo esse jogo neoliberal, né, uma sociedade mesmo de consumo do capital, então não tem como não consumir, né? E aí a gente fala em vários âmbitos, incluindo até as drogas digitais, né, na questão da tecnologia, né, que é um outro ponto aí de observação, né, importante hoje, sobretudo a juventude, né, a adolescência, que já nasce com esse acesso à tecnologia, né, a essas drogas digitais, que a gente vai chamar. Mas aí, partindo disso, né, desse berço aí, dessa trajetória, e você é uma das que resgata essa perspectiva da pedagogia da autonomia, né? Como a Lutz colocou, acho que você é uma grande referência e abrindo esse espaço para a gente pensar na questão da decisão, né? Nas experiências culturais das pessoas. Mas e acerca das iniciativas, que iniciativas pedagógicas, né, você tem desenvolvido, né? Quais são essas marcas aí que você deixa para a gente? Bom, primeiro da tua fala, eu quero resgatar aí uma questão que é muito importante. Convivência pacífica com as drogas, eu acho difícil, né? Quer dizer, a gente tem que botar os pés na terra no país onde a gente vive. Então, no nosso país, a convivência com as drogas não é pacífica. A educação para a autonomia, ela vai te incentivar a você ter essa capacidade de discernir que o Brasil é um país que está com uma PEC agora para ser aprovada e que quer criminalizar o próprio usuário, né? E por isso mesmo o dependente, quer dizer, aquilo que a gente tinha conseguido que o dependente fosse ser tratado pelo campo da saúde, isso regride com essa PEC. E pior ainda, né, se as famílias antes já tinham uma preocupação muito grande com alguém, um familiar, que começasse a usar drogas, dependente ou não, ela já se preocupava com isso, e a gente sabe, tem que ser realista, tinha famílias que expulsavam os seus filhos de casa por conta disso, né, ou tinham vergonha de dizer que o seu filho estava dependente e sofrendo por causa disso, e não procuravam tratamento. Então você vê que nesse contexto sociocultural, digamos, atual, a convivência não será pacífica, será muito difícil, né? Não vemos perspectivas no Brasil a curto prazo de uma situação de legalização nem mesmo da cannabis, como existe no Uruguai, Portugal, como existe em vários estados dos Estados Unidos. Pelo contrário, a nossa situação aqui é muito conservadora. Então, pacífica não vai ser. Mas vamos ver, quer dizer, tentando remar contra essa maré conservadora com as suas iniciativas, né? Chegando ao UERJ, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar
esse tema, seja no NEPAD, seja no Programa Cidadania e Direitos Humanos, e depois no Laboratório de Políticas Públicas, o que eu fiz? Primeira coisa, vamos formar os alunos da UERJ, vamos formar alunos de outras universidades, e como eu não era professora na universidade, eu era uma enfermeira brincando, digamos, nos campos do Senhor, né? Eu estava brincando na UERJ de ser professora e eu comecei a organizar cursos de extensão universitária, que são cursos voltados para estudantes de formação e para a comunidade e para os movimentos sociais. Então, uma coisa que eu fiz de 86 até me aposentar em 2011 foi organizar esses cursos de extensão universitária, que tiveram vários formatos, formato de seminário com 15 pessoas, formato de cursos regulares com 30, 40 pessoas, e teve anos que a gente teve que pegar auditório na UERJ que tinha 80 alunos. Né? Então, isso foi uma primeira base. Né? Outra coisa que eu consegui fazer num determinado momento foram audiências públicas sobre o tema da legalização, da descriminalização do uso de drogas, junto com, naquela época, o deputado estadual, o Carlos Lima. Só que essas audiências públicas, que poderiam ser muito interessantes do ponto de vista de você abrir uma discussão, nas primeiras a gente chamou pessoas assim mais afinadas com a educação para a economia, mais afinadas com a descriminalização e mesmo com a legalização. Rapidamente a gente começou a chamar a SENAD, que na época era dirigida por um militar, e rapidamente as comunidades terapêuticas, que são mais facilmente mobilizadas pelos conservadores, tomou conta das audiências e esse projeto não foi adiante. A outra coisa muito interessante que eu consegui fazer foi levar meus alunos para assistir julgamento de pessoas que tinham sido presas na rua com porte de drogas e consideradas não usuárias, mas também traficantes, e estavam presas e iam ser levadas a julgamento. Eu consegui um contato com a juíza daqui do Rio de Janeiro e ela permitiu que a gente assistisse, claro, caladinho, né, como é que a gente observar como é que isso acontecia e depois a gente discutia em salas de aula. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que todas as pessoas julgadas já estavam presas, quer dizer, que eram levadas a julgamento diante do juízo, já estavam presas há mais de 6 meses, quer dizer, tempo suficiente para perder o trabalho, romper os laços familiares, não ficar bem, evidentemente, numa situação de prisão, e não tinham assim, uma defesa, quer dizer, a não ser elas próprias, né, apresentavam a sua defesa diante da juíza, que percebia que 100% dos casos eram pessoas pobres, pessoas que moravam na periferia, que tinham sido presas, às vezes, com mais de um tipo de droga, mas todas elas numa quantidade bem pequena que justificaria um uso pessoal. Então, a gente percebia que quem determinava a prisão dessas pessoas que ficavam 6 meses presas eram os policiais que atuavam na hora, né? E surpreendiam a pessoa na rua. Nessa época, eu me lembro que a alegação da polícia é que eles tinham uma pequena quantidade, tudo bem, mas aquilo poderia ser tráfico, e estavam circulando longe do seu local de moradia e com roupas que não condiziam com a sua idade. Era uma época assim que já de bermudas muito largas, enfim. E aí eu fazia o paralelo. Na época eu tinha um sobrinho que estava fazendo uma formação na Inglaterra, e ele também usava roupas muito largas, ele circulava longe do lugar onde ele morava, né? Ele morava no Rio, estava na Inglaterra, mas ele era branco. Outra característica que a gente via em todos esses
julgamentos. Né? Não eram pessoas brancas. Né? Não digo que todos fossem negros, mas não eram brancos. E, sistematicamente, a juíza dizia, não, é usuário, eu julgo que eles sejam soltos. Só que a família vinha já com dinheiro para levar a pessoa de volta para casa. E as coisas não aconteciam como nos filmes americanos, né, que a gente vê aqueles julgamentos, e quando a pessoa é absolvida, ela desce as escadarias do tribunal, e a imprensa está ali. Não, a pessoa volta para a prisão e vai esperar que seja publicado, né, a sua soltura. Então, isso era um fator também de muita depressão para as famílias, né? Que às vezes tinham juntado dinheiro na comunidade para ir buscar o seu familiar e voltavam para casa sozinhos. Né? Uma coisa que foi muito interessante, mas que era profundamente difícil de fazer nos cursos de extensão, é que a gente, na época, tinha a Lei 6368. Depois a gente teve a Lei de 2006. Né? E eu colocava para os alunos, peguei essas duas leis e dizia, bom, vamos fazer um exercício como se vocês fossem legisladores. Vocês vão tentar reescrever essa lei. E o primeiro movimento era a de negação. Não, nós não somos capazes, não. Em linguajar jurídico, a leitura da própria lei em vigor era difícil, na medida em que ela era carregada de termos jurídicos e não traduzíveis para o cidadão comum. Mas eu insistia muito com eles, dizendo, vocês não podem apenas sofrer, vocês têm que ter a força e a coragem de elaborar leis. Né? E aí era muito impressionante. Eu me lembro de um trabalho fora do curso de extensão que eu fiz com alunos da rede pública, que era um projeto organizado na época por alunos meus que eram do DEGASE, que eram psicólogos do DEGASE, e queriam trabalhar a opção. O que você vai querer ser quando crescer? Né? Aquela frase que colocam para a gente quando a gente é pequeno. Então, esses alunos do ensino fundamental, nós se reuniam ali com esse pessoal do DEGASE no Museu da República. E eles me convidaram para fazer uma atividade com eles sobre droga. E eu pedi a eles que imaginassem um planeta que não era esse onde a gente vive e que eles reorganizassem esse planeta em matéria de droga, em matéria de sexo e em matéria das profissões também. E era muito curioso como eles tinham uma visão espontaneamente, né, não conheciam a legislação sobre droga, sabiam que era um caso de polícia, era o máximo que eles sabiam. Mas como eles conseguiam imaginar mundos diferentes, outros mundos são possíveis. Eu me lembro de jovens que diziam, não, no meu planeta todas as drogas são permitidas, todas as drogas são legalizadas, todas as drogas têm fins medicinais. E, do ponto de vista do sexo, era muito curioso que eles diziam que o casamento pode ser permitido a partir de uma idade muito cedo, mas ter filho não. Ter filho só a partir de 30 anos, porque exige muita responsabilidade, e nem sempre a gente tem essa responsabilidade para criar um filho. Então, quando você dá liberdade para a pessoa pensar, né, ela consegue imaginar outros mundos que não sejam só de guerra, só de destruição. Né? Isso foi uma experiência interessante. Eu trabalhei também, uma época, com o pessoal de Furnas, que não era só as iniciativas dentro da UERJ, eram iniciativas fora. Né? Então, eu ia muito às escolas conversar com as crianças e os adolescentes, crianças porque tinham algumas de 10 anos e os adolescentes acima dos 13, 14. Né? E eu sempre pedia a eles, pedia às professoras, que antes de eu chegar, para não fazer uma palestra magistral, né, que promovia sempre o outro, né,
eu pedia que as crianças fizessem as suas perguntas. E foi o que deu origem a esse livro, Quem Tem Medo de Falar sobre Droga. Não tem nenhum discurso acadêmico, mas a gente apenas responde às perguntas que as crianças fazem, do tipo, se tanta gente usa, por que não legalizar? Né? Se tanta gente sofre, por que não ajudar ao invés de prender? Né? Me lembro também de fazer trabalho com professores em Resende e através de turmas nas vilas residenciais. E aí era muito interessante de ver que as drogas mais usadas eram o álcool, né? Que, aliás, essa sempre foi uma preocupação básica de quem trabalha com educação sobre droga, é você procurar os trabalhos, as pesquisas epidemiológicas que são feitas, quem consome o quê, de que maneira, com que intensidade, e que problemas teve a partir de então. Né? Então, nessas pesquisas epidemiológicas, a gente vê que até hoje as drogas mais usadas são as drogas de uso legal. Né? Então, esse alarde que se faz que o Brasil é um país de maconheiros, de cracudo, isso é uma fantasia. Né? O Brasil é um país com muito desemprego, com muita fome, agora com o Rio Grande do Sul, né, com tanta tragédia, mas as drogas realmente não são o nosso problema número um. Ele acaba encobrindo assim, muitos outros problemas. Enquanto a gente está fazendo uma cortina de fumaça, mas foram mais ou menos essas as iniciativas. Gilberta, como é que a redução de danos entra no teu trabalho? Como você aderiu a essa perspectiva? Você já falou do Claude Olivenstein, mas fala aí como que outras referências chegaram no teu trabalho e te consolidaram nessa visão. Olha, na verdade, a redução de danos entrou aos poucos. Eu ainda estava no NEPAD quando uma psicóloga, Cristiane Sampaio, chegou no NEPAD para trabalhar com uma equipe que já estava formada. E a Cristiane veio com esse discurso da redução de danos, muito forte. Era uma psicóloga que trabalhava, ia a campo, né? Ela ia nos locais de uso, tinha experiência muito interessante de ver como muitas vezes o psicólogo que vai lá conversar com as pessoas que já estão numa situação de penúria e de abandono, né, muito forte, muitas vezes ela tinha que se defender para também não ser presa. Né? Era um trabalho muito arriscado, era uma pessoa muito corajosa, muito inteligente. Né? Eu me liguei muito a ela na época e comecei a pensar essas questões. Por outro lado, ainda no NEPAD, era uma questão de muita luta pelas pessoas que viviam com a AIDS, com HIV/AIDS. E eu tive alunos, né? Eu me lembro de alunos que chegavam e diziam, olha, eu estou portador do vírus do HIV e me deram 6 meses de vida, então eu resolvi vender tudo que eu tinha porque eu não tinha mais tempo de vida. E, na verdade, já tinham se passado 2 anos. Então, a redução de danos me chega pela Cristiane Sampaio, que era uma ativista da redução de danos, e me chega também através dos próprios alunos, né, que trabalhavam no grupo Pela Vida na época. É por aí que eu tomo conhecimento, e a partir daí, quer dizer, eu vou juntando a redução de danos. O que a redução de danos diz? Tem pessoas que não podem, não conseguem, não querem parar de usar drogas. Então, como é que você resolve essa questão? Você resolve, muitas vezes, ela diminuindo a quantidade de consumo, muitas vezes ela mudando de droga, né? E apoiando essa pessoa. A redução de danos veio justamente nesse sentido. Quem não pode, não consegue, não quer parar. Então, como a gente não acredita na vacina e a gente não acredita que seja um caso de polícia, você tem que arrumar um caminho do meio.
né, para chegar nessa questão, e foi por aí que eu fui juntando a redução de danos com a educação para a economia para chegar na legalização, né, como a única solução que vai trazer realmente uma base boa para que a gente tenha uma convivência equilibrada. Né. Não é para todo mundo. Uma experiência que eu fazia muitas vezes era, com meus alunos no MES, era dizer: vamos fazer de conta que hoje legalizou tudo? Quem aqui usaria o quê? A maior parte daqui não usa nada, porque já não usava, entendeu? Não era uma questão, não é obrigatório. Embora, quer dizer, tem um texto também que sempre me impressionou muito, que é o Mal-Estar da Civilização, em que Freud diz que, diante da angústia da nossa finitude, o ser humano inventou a ciência para explicar o mundo, a arte para embelezar e as substâncias para nos ajudar, né, a suportar. E quantas substâncias são importantes para a gente suportar uma cirurgia? Né? Se a gente pensar na antiguidade, nos tempos em que a cirurgia era feita com a pessoa ao vivo ali, sem nenhuma possibilidade. Hoje a gente tem substâncias que são injetadas e você abre o coração, você coloca um marca-passo, né? Você faz tantas cirurgias pesadas graças a essas substâncias psicoativas que suprimem a dor e que nos ajudam a enfrentar situações ruins, né? Então, não existe só a quantidade de substâncias é muito grande. Se a gente for para as ervas que existem, né, os conhecimentos dos povos indígenas, quantas substâncias a gente ainda pode encontrar que possam ser boas para nos ajudarem a viver melhor. Gilberta, você percebe a escola e o professor receptivos às questões da educação para as drogas? Como é que você entende esse debate, essa questão? Olha, eu posso te dar alguns exemplos práticos. Em alguns cursos de extensão na UERJ, a partir de um determinado momento, eu comecei a colocar assim, como se fosse um trabalho de final de curso. Seria cada aluno, cada participante, fazer um projeto que seria levado para a sua escola ou para seu local de trabalho. Não obrigatoriamente eram professores, tinham profissionais de saúde, né? Tinham pessoas da comunidade. Então, eles elaboravam um projeto, assim, as linhas mestras, levariam para a sua comunidade, para a sua escola, para o seu local de trabalho, para discutir, formatar um projeto para aquele espaço e ele ser aplicado. Eu participei também, numa época, de um projeto que reunia profissionais de várias ONGs que trabalhavam com droga e também tinham esse objetivo de fazer um pré-projeto que seria levado para o seu local de trabalho para ser discutido. Então, o que eu pude observar? Eu me lembro de uma professora de uma escola ali no centro da cidade do Rio, uma professora muito interessada, muito participante, e ela fez assim, aquele pequeno projeto e levou para a sua escola. Quando ela chegou na escola, numa reunião de professores e fez a apresentação, que não era essa primeira proposta não era uma proposta fechada, eram questões básicas, educação com autonomia, sem dúvida, todas as drogas lícitas e ilícitas, discutir a legislação presente e abrir perspectivas para o futuro. Essa professora, que era assim, uma participante de um curso da UERJ excelente. A diretora chamou ela apresentou, todo mundo ouviu direitinho. Quando acabou a reunião, a diretora chamou ela e falou assim: olha, esse seu projeto está muito bem arrumadinho, mas se você quiser apresentar ele em outra escola, você está livre para pedir a sua transferência. Foi simples assim.
Então, há escolas que não querem ouvir falar desse assunto, porque ouvir falar desse assunto é assumir que esse assunto, que o bicho existe. Se você dá nome ao bicho é porque ele existe. Então é melhor você fazer de conta que ele não existe. Esse foi um caso. Eu conheci uma outra diretora de escola que nunca passou por curso na UERJ comigo. Era uma diretora de uma escola do município que notou que alunos seus estavam trazendo para dentro da escola alguma quantidade de droga e que negociavam com os outros alunos. Essa professora teve uma coragem admirável. Ela foi, a maioria dos alunos dela era moradora de uma favela próxima da escola, e ela então se informou com os pais quando haveria uma reunião da Associação de Moradores. E ela subiu, e ela foi lá participar da reunião. E o pessoal, morador do morro, que comercializava as drogas hoje consideradas ilícitas, estava presente na reunião. E ela pediu a palavra e falou: olha, está acontecendo isso na minha escola e eu gostaria que não houvesse essa circulação de droga dentro da escola, porque a escola é um lugar de conhecimento, de aprendizado, de vida em coletividade. Então, eu gostaria que eles fizessem dentro da escola um aprendizado respeitoso, porque tem outras crianças que não têm esse tipo de desejo, né? Então, eu gostaria que não houvesse esse comércio dentro da escola. Aviso logo que não vou chamar a polícia para dentro da escola, eu sou uma educadora, não trabalho com essa parte de repressão. A única polícia que existe na minha escola, na frente da escola, fora dos muros, é para ajudar a atravessar a rua. Ela falou isso, o pessoal que comercializava disse na época: sangue bom, tudo bem, a partir de hoje a professora tem razão. Essa professora não passou por nenhum curso, ela não tinha lido nenhum livro sobre droga, ela agia apenas com o bom senso, né? Às vezes, a gente fica achando que depende só de nós, né, profissionais, de levar essa proposta para dentro das escolas, para dentro de qualquer estabelecimento, seja de ensino ou seja de trabalho. Mas não, às vezes, alguns de nós têm medo, né, tem medo de que esses projetos aflorem, por incrível que isso possa parecer. Então, eu me lembro de participar de projetos que tinham como objetivo que os participantes fizessem os seus projetos e viessem apresentar, e que nós visitássemos as unidades onde eles trabalhavam. E, na verdade, o projeto acabou não visitando nenhuma unidade. E no dia da apresentação do que teria sido possível esses participantes levarem aos seus locais de trabalho, eles não apresentaram absolutamente nada. Foram os pesquisadores que apresentaram os seus conhecimentos, né? Isso para a gente ter uma ideia que é uma situação difícil, né? Às vezes, teve a diretora que não quis que esse projeto fosse aplicado, né, na sua escola, e a professora lá foi transferida mesmo. Ela foi para uma outra escola. Que a mera presença daquela professora, mesmo que o projeto não caminhasse, ela poderia ser uma influência difícil. Por outro lado, eu me lembro também de escolas onde eu fui, que os professores, escolas particulares, eu não ia só em escolas públicas, ia em escolas particulares também. Eu fui numa escola particular que as professoras protegiam os alunos, né? Muitas vezes, quando eles estavam no ponto de ônibus para esperar a condução, o ônibus comum, né? Eles estavam esperando no ponto, a polícia aparecia e violentamente começava a querer revistar a mochila de todo mundo, pressupondo que na mochila iriam encontrar alguma droga
essas professoras desciam imediatamente e se dirigiam ao policial, dizendo, não, são nossos alunos, não tem droga nenhuma aqui não. Eles estão esperando o ônibus para ir para casa e se interpunham mesmo entre os alunos, e a gente sabe, inclusive, como tem essas situações, né? Muita gente que é presa com droga argumenta que ela, de fato, não estava com a droga e que a droga foi, como se diz, plantada, né? Então, há escolas que têm uma abertura maior para acolher essa situação. Eu me lembro também, quando o livro foi publicado, de levar Quem Tem Medo de Falar sobre Droga para uma escola particular, e foi muito engraçado, muito assim, curioso, alguns depoimentos de aluno, né? Porque eles pegaram o livro, se interessaram, e eu perguntei para eles, como é que é na casa de vocês? Aí uma das alunas falou assim, bom, eu tenho que estar no meu quarto com um livro aberto, né, na minha frente, um livro da escola, porque senão, e com a porta aberta, porque senão meu pai entra, se eu estiver fazendo qualquer coisa, escrevendo no meu diário, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja da escola, ele já acha que eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí um outro menino, foi muito engraçado, que disse, não, eu chego na cozinha, e ele fez o gesto assim da mãe mexendo uma sopa no caldeirão, né? Eu assim, eu chego na cozinha, minha mãe está mexendo uma comida ali no fogão, e aí eu chego na cozinha e digo, mãe, queria te fazer uma pergunta. Ela, na mesma hora, larga a panela e fala, o que é? O que é? O que é que você quer me perguntar? Quer dizer, as próprias mães já em pânico diante da pergunta. E isso era um menino de classe média, entendeu? Mas é difícil, quer dizer, essa recepção, porque muitas vezes as pessoas esquecem, né? Os pais, é muito fácil, os adultos, é muito fácil a gente esquecer como foi a nossa juventude, né? E como foram as nossas dúvidas, que dúvidas nós tínhamos. E, ao mesmo tempo, esse esquecimento se soma a uma extrema responsabilidade dos pais educarem seus filhos num mundo que não ajuda, né? Num mundo com muita violência, né? Com muita discriminação. A gente imaginar, às vezes, como a gente diz coisas absurdas sem perceber, né? Eu me lembro sempre de uma aula em que eu virei para um aluno, para os alunos, e disse assim, o primeiro uso de drogas, né, em si, como se pudesse haver um uso em si. O uso não existe em si. Ele existe com a história de vida de um sujeito, com a determinada droga que ele escolhe e no momento em que ele vive, no lugar onde ele mora. Mas eu soltei essa pérola, né? O primeiro uso de drogas em si não é fatal. E um dos meus alunos na UERJ levantou a mão e falou assim, só se for para você que é branca, mulher e mora na Zona Sul. Porque eu, que moro numa comunidade de favela, não sou branco, e estou acostumado a polícia entrar na favela, chutar a minha porta, e já vai atirando, ela não pergunta o que eu estou fazendo. Então, para essa população, né, o uso em si é sempre fatal. Às vezes ele não está fazendo uso de nada, mas a mera existência dele, não branco, morando numa favela, onde existe o comércio ilícito, já faz dele, aos olhos da polícia, que está ali para reprimir, um ilegal, um bandido, né? E a gente sabe quantas pessoas e quantas crianças morrem, né, nessas entradas da polícia nas favelas. Então, quer dizer, a receptividade a essas questões é difícil. Você acha que o debate das drogas ele deva diferenciar as drogas? Você vê alguma droga em particular que mereça uma atenção mais diferenciada por parte do professor na escola básica? Olha, tem um filósofo espanhol, agora o nome dele me fugiu, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele tem um livro, Ética como Amor Próprio, e um dos capítulos
o nome dele é Fernando Savater. Um dos capítulos chama-se 10 teses sociopolíticas sobre as drogas. E aí ele diz o seguinte, a gente tende a achar que as drogas psicoativas são o maior mal que existe na sociedade. Mas ele cita, por exemplo, o automóvel, né, como uma espécie de droga. A pessoa no volante, ela se sente assim. A gente teve um caso agora, né, recente, de um homem branco, né, com carro de alta potência, né, a mais de 150 quilômetros, que matou um motorista de aplicativo. Né? Então, o carro é uma arma na mão do cidadão, mas nunca ninguém pensou em proibir o automóvel. Né? Então, esse exemplo me dá elementos para dizer que nenhuma droga é diferente da outra. A única diferença que a gente pode fazer é essa que nos é dada pelos estudos epidemiológicos. A droga mais usada no Brasil é álcool e tabaco. Né? São os medicamentos que a gente encontra na farmácia. E muito lá atrás vem as drogas ilícitas. E por mais que, à medida que os anos passem, a violência aumenta, o mundo fica mais difícil de viver, esse consumo até das drogas ilícitas, ele tem crescido, mas ele ainda é menor do que as drogas que estão no topo. Então, a única diferença que eu faria das que são mais consumidas e das que são menos consumidas, mas levando em conta aqueles 3 elementos, né? O sujeito que decide usar a substância de uso no momento em que ele vive, a droga não pode ser principal, nunca. Tem que ser esses 3 elementos e tem que ser todas. Né? Porque um dia elas são consideradas ilícitas. Aqui elas são consideradas ilícitas, em outros lugares não. Né? Ontem as mesmas drogas que foram consideradas. Se você imaginar que em tratados farmacológicos franceses, no início do século passado, se recomendavam pílulas para tosse em dosagem diferenciada para crianças e adultos à base da cocaína, é espantoso isso. Mas isso já existiu. Se você imaginar que a França fazia um mapa do seu território, mostrando que nos lugares onde se consumia mais álcool havia menor incidência da tuberculose naquela época, também é uma coisa curiosa. Se você imaginar que fotos das populações dos países andinos mostram os pais consumindo a folha de coca em família, com as crianças em volta, crianças essas que não consomem, claro, são crianças, mas veem os adultos consumir e aprendem desde pequenininho que aquilo é coisa de gente grande, né, que você precisa ter um discernimento maior. Então, fazendo uma certa política de redução de danos, na verdade, né, para que as crianças entendam que há coisas que, dependendo da idade, não são, né, elas vão ter que esperar para quererem ou não. Né? Então, acho que tem que ser todas as drogas, porque o que é hoje é lícito, amanhã poderá não ser. Né? Quem sabe a gente vai chegar um dia a fazer uma redução de danos dentro das drogarias, dentro das farmácias no mundo, né? Onde existem volta e meia medicamentos que são colocados fora do comércio, porque a pesquisa descobriu que faz mais mal do que bem, de que não faz tanto bem como alegava fazer na bula. Né? Então tem que ser todas. Nenhuma vai escapar, não. Gilberta, então, pensando essas questões que você acabou de colocar sobre a escola, que eu acho que você fez uma classificação aí nova, né? Que é uma classificação diferente, uma classificação que a gente pontua as mais usadas e as menos usadas. É bem interessante isso.
E aí eu queria pensar com você, que sugestões que você daria para os educadores que querem pensar uma educação para as drogas centrada na autonomia e na redução de danos? Eu acho que as pessoas têm que se juntar, né? A gente não tem se unido muito, né? Professores, profissionais de saúde. Eu acho que a gente tem que se encontrar mais, né? Colocar suas dúvidas, seus desejos de exercer as suas funções de uma forma mais plena, né? Colocar as suas dúvidas e tentar ver, né, que perspectivas de educação a gente pode abrir nesse campo de drogas hoje em dia. Quer dizer, a maré não está para peixe, né? Com essa PEC e com esse Congresso querendo, quer dizer, colocar na Constituição brasileira a criminalização do mero usuário, quer dizer, que poder isso vai dar para as autoridades, né? Sejam as autoridades no topo, sejam autoridades na base, né? Um poder muito indiscriminado, né? Eu acho que a gente tem que se conhecer mais, abrir mais o nosso campo de conhecimento para ver que outras atividades estão sendo desenvolvidas, que eu não tenho dúvida nenhuma que há atividades que estão sendo desenvolvidas. Eu agora há pouco tempo, eu sabia, há 4 anos atrás, de uma iniciativa que foi a LIP, né? Foi uma iniciativa pela juíza Maria Lúcia Caram, de uma proposta de atividades pró-legalização das drogas, que seria uma forma de nos dar um campo para melhor trabalhar essa questão, né? Sem criminalizar, sem penalizar, sem culpar, sem vergonhar, não só o usuário, mas suas famílias, né? E seu entorno. E eu, há pouco tempo, eu tive contato com o Bruno Vieira, que é um delegado de Polícia Civil, que é daqui do Rio de Janeiro, mas que fez concurso, né, para o Espírito Santo, e lá ele é presidente de uma escola de formação Alessandro Barata, que tem ramificação em Mato Grosso, em São Paulo, em vários outros estados do Brasil, inclusive onde ele está sediado agora aqui, em Vitória, no Espírito Santo. E a proposta dele não é de fazer cursos como eu fiz, mas são experiências que atingem mais as pessoas hoje em dia, e ele chama de sabatina, né? Eu tive há pouco tempo lá, ele está tentando organizar outras sabatinas. Eu já participei de 2, uma em Vitória e outra em Niterói. Em Vitória foi no auditório da Faculdade de Artes, e tinha alunos, professores e pessoas da região também, tinha mães com filhos. E em Niterói era o curso de pré-vestibular. Era o primeiro dia do pré-vestibular para carentes. E foi na Faculdade de Direito da UF. Né? Então, como é que ele sai dessa sabatina? Ele coloca uma opção de perguntas antes do nosso encontro com o público, né? E aí as pessoas respondem, né? Você é a favor da legalização? O que você acha das pessoas que defendem a legalização de drogas? Como é que você acha que essa legalização ia acontecer? Né? Faz uma série de perguntas e, em cima das respostas, a gente vai discutir as respostas. É um avanço, sem dúvida nenhuma, é um avanço para aquelas mesas em que quem estudava, quem pesquisava, ia lá e colocava o seu conhecimento, às vezes com uma forma muito justa, né, de
devolver à população, à comunidade, aos cursos de extensão, aos movimentos sociais, aquele conhecimento que quem teve o privilégio de estudar acumulou. Então, aquilo era bom? Era, mas é pouco. Né? As sabatinas, em cima das respostas, das perguntas que são colocadas por esses organizadores dessa formação, essa escola de formação Alice Liberato, são importantes, mas eu sugeri a eles que eles coloquem as perguntas para o público para que eles se ponham na mesa as suas propostas, para que as suas propostas sejam avaliadas. Isso é essencial, mas que é preciso também perguntar para esse público, a exemplo do que nós fizemos no livro Quem Tem Medo de Falar sobre Drogas, quais são as perguntas desse público. Porque só aí a gente vai conseguir atingir essas pessoas, porque a maioria uma das perguntas que eles faziam para o público é o que eles achavam dos tratamentos que são propostos. Tem redução de danos, tem as comunidades terapêuticas, né? E tem as internações em clínicas. O que eles achavam? E a gente notava que eles não tinham muito conhecimento, porque ninguém ali era dependente de droga, ninguém tinha passado nem por uma internação, nem por uma comunidade terapêutica, e nem tinha chegado perto da redução de danos. Então, eles não sabiam muito bem como avaliar. E era importante que a gente explicitasse. Redução de danos é para quem não consegue, não pode, não quer parar. Comunidade terapêutica nem sempre funciona, porque muitas vezes ela se organiza em torno de uma proposta religiosa, espiritualidade, e nem todas as pessoas se afinam. Né? Eu me lembro, por exemplo, de na recepção do NEPAD, lá atrás, nos anos 87, 88, chegou uma pessoa dizendo: eu estou vindo aqui porque eu estou procurando tratamento, mas eu quero um tratamento que tenha esse olhar para a espiritualidade. Aí a gente falou: olha, o NEPAD é da universidade, a universidade é laica. Nós vamos te indicar um lugar que tem esse tipo de tratamento. Muitas vezes a gente notava nas respostas o não conhecimento do que é redução de danos, do que é a internação, do que é a comunidade terapêutica com as implicações de cada um deles. E muitas vezes, quer dizer, como hoje em dia tem uma boa parcela, né, da população brasileira que se ligou nas igrejas evangélicas, que são as que detêm o poder nas comunidades terapêuticas, eles compravam o pacote. Né? Se eu frequento uma igreja evangélica, eu tenho que ser a favor da comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica pode ter uma função para determinadas pessoas, mas para outras não. Então, a comunidade terapêutica não pode ser a norma. Né? A única norma tem que ser a diversidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a maré não está para peixe. Né? Com essa pena aqui, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de pensar a educação, que antes da educação vai vir a repressão, ela vai estar dada, né? E vai ser complicado, mas a gente tem que se juntar, tem que ver. O Brasil é um país muito grande, então existem muitas iniciativas, só que a gente não se comunica. A gente não sabe o que o outro está fazendo. Então a gente se sente frágil. Para a gente poder enfrentar essa situação, que sem dúvida nenhuma é adversa, para quem tem essa educação para o para que a gente tenha uma convivência equilibrada com as drogas, a gente vai ter que ser muitos. A gente vai ter que ser uma legião. E Gilberta, você nos trouxe um panorama bem importante com a sua entrevista sobre esses desafios, né? Sobre esse moralismo, né, que circula aí socialmente, das dificuldades desse debate pacífico, né, sobre o tema drogas. Como você mesmo coloca, a maré não está para peixe, né? E a importância de se aproximar, né, de conhecer os pares, a gente também entende como um caminho fundamental, né? Sobretudo no âmbito da formação, né, dos profissionais de ensino, de educação.
E já nesse alinhamento, aproveita e conta para nós aí, conta um pouquinho sobre o que você está fazendo ultimamente, fala um pouco sobre a sua campanha Quem Tem Medo de Falar sobre Drogas, para o pessoal conhecer um pouco mais. Na verdade, o que aconteceu foi que quando o Bruno Vieira me chamou para ir a Vitória, e eu fiz junto com a Mariana Cicarã, e tinham outras pessoas da região também, assistentes sociais que trabalham essa questão, ele me perguntou se podia pegar emprestado, né, o título do livro. Eu falei, não, você não precisa nem pedir, quer dizer, esse título é de todos nós, né? Foi o título de um livro, mas ele é todo nosso. Então, as minhas últimas atividades foi justamente essa, de me juntar ao Bruno Vieira, né, e a esses delegados e tentar ver o que a gente pode fazer em outros espaços, né? Já coloquei em contato com a Lourdes, né? Ele está interessado em ver se organiza alguma coisa na UERJ, né? Mas realmente não é fácil, não, entendeu? Mesmo dentro da UERJ, eu me lembro que havia colegas meus que brincavam com o tema, né? E diziam, você organiza esses cursos, mas conta aí, depois você não vai lá para o jardim, puxar um fuminho. Quer dizer, há um olhar assim, meio jocoso, né, em relação a uma questão que é tão difícil, traz tantos problemas, né? E acho que a gente ainda tem um campo muito vasto, né? Porque eu sou uma pessoa que nasci na cidade, a UERJ é uma universidade que está na cidade. O programa de vocês está na cidade, mas a gente tem que avançar para muitos outros espaços, né? Se a gente imaginar que campo de conhecimento poderia ser aberto se a gente abrisse contato com comunidades indígenas, né? Com comunidades de pequenas cidades do interior, como será que eles lidam com essa questão? Muita coisa que a gente desconhece. Eu acho que é um pouco... O campo está muito em aberto. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande questão é não ter medo de falar e não ter medo de perguntar. Não é? Os próprios profissionais têm que colocar as suas dúvidas. Né? Não tem que ter medo. No livrinho, com as perguntas dos alunos, a gente dedicou um capítulo a quem já tinha usado. Como é que você usou, que problemas você enfrentou dentro de casa, na rua, que angústias você teve. E no final a gente sempre perguntava, o que você recomenda? E todos eles diziam, cuidado, droga não é qualquer coisa. Não é uma coisa séria, é uma coisa que não é para qualquer idade, não é para qualquer um. Tem que pensar, tem que saber o que é melhor para si. Né? Curiosamente, no livrinho, a maior dificuldade que eu tive foi encontrar profissionais de saúde que atendem e que falassem sobre como foi o atendimento. Foi difícil. Muitos não queriam falar. Não queriam, mesmo anônimo, a gente não deu o nome de ninguém. Né? Não disse, é o profissional tal que vai falar. No capítulo também dos usuários, ninguém disse seu próprio nome. Foi anônimo. Mas a gente tem que colocar as perguntas têm que ser colocadas. E quanto menos a gente falar, mais medo a gente vai ter. Né? Eu acho que é por aí. Obrigado pelo convite. E que vocês façam muitos outros livros em cima de muitas outras perguntas. Basta ter uma caixinha e as pessoas colocam as suas perguntas. Anonimamente, todo mundo coloca. Às vezes, perguntas que a gente não imagina. Eu me lembro que uma das perguntas era assim, se misturar pó de giz, pega o giz, antigamente no quadro raspa de giz, e cheirar, dá barato? Depende do que seja a composição do giz, né? Sabe-se lá o que se coloca, o que essa indústria está colocando. Hoje em dia acho que não existe mais
Mas o próprio pincel, né? Aquele pincel que a gente usa, aquele lápis, ali tem produto químico. Tem uma tinta poderosa, inclusive, né? Tóxica. Tem que perguntar, né? Tá? Acho que o caminho é esse, o caminho da pergunta. Largar de mão essa política de vender resposta, né? O profissional consciente sabe que não tem resposta para vender, tem resposta para construir junto. Isso vai ter. Em cada lugar vai ser diferente do outro, em cada idade vai ser diferente da outra. Gilberta, foi um prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas essas questões sobre a sua trajetória, sua experiência de vida e as tantas possibilidades de atuação no campo da educação para as drogas que você traz para a gente. A gente é que agradece a sua presença, muito obrigada. Obrigado, Gilberta. E vou parafrasear o seu livro aqui, deixando uma reflexão para os nossos ouvintes. Quem tem medo de falar sobre drogas? Né? Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GEPED, que é vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e tem a proposta de explorar o tema das drogas pela perspectiva pedagógica. Você encontra mais informações sobre o GEPED, suas atuações, pesquisas e projetos educativos no site www.gped.net. E para os educadores interessados em ações pedagógicas, basta acessar o site www.educaçãosobredrogas.com.br. Lá tem muito material e conteúdo bacana e gratuito para os professores, e também demais interessados na temática. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.